As crianças estão saindo, elas vão ter um momento lá em cima, e não é um tempo perdido, é um momento de aprendizado, um momento de treinamento delas, um momento especial, uma linguagem que vai falar aos corações delas. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos, clamar ao Senhor para que Ele fale ao teu coração nessa noite, para que Ele fale à tua alma, para que Ele fale ao teu espírito, para que Ele traga algo novo para você, para que Ele traga algo novo sobre a tua vida, não por causa de mim, mas por causa da misericórdia, da graça do Senhor, por causa do seu Espírito que está aqui neste lugar, seu Espírito que tem prazer em falar aos nossos corações, seu Espírito que tem prazer e tem paciência em nos moldar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos trouxe a este lugar. Obrigado, Jesus, por cada pessoa, cada discípulo teu que está aqui nessa noite. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor já tem transformado vidas e de dia em dia nós somos transformados a ser mais parecidos com o Senhor. E esse dia é um dia especial, onde mais uma vez nós podemos estar expostos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então, Pai, que nas nossas vidas o Senhor possa tocar em nossos corações, na nossa alma, transformar a nossa mente, transformar o nosso ser. Que não seja um tempo vazio, mas um tempo cheio da Tua presença, Senhor. Um tempo cheio da Tua presença. Que nenhum de nós estejamos aqui de forma vazia, de forma 50%, mas que todos nós estejamos aqui de forma integral na presença de Deus, entendendo a importância que é este momento, que é a importância que é estar diante do Senhor, reunido como igreja do Senhor. Esse momento em que nós nos reunimos e glorificamos o Teu nome, em que vivemos juntos para glorificar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade total de mudar a minha vida, de mudar a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Nós vamos fazer a leitura do texto que encontra-se em Filipenses, a partir do versículo, Filipenses 2, a partir do versículo 3 até o 11. Diz assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Você pode ler comigo? Jesus Cristo. Ficou bonito o ensaio, mas vamos ler. Toda língua confesse. Pode ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de vigor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você pode se sentar aí no seu lugar. Você pode se sentar aí no seu lugar. O tema da mensagem de hoje é: negue-se a si mesmo. E se eu for perguntar para você quem disse essa frase, que a gente tanto repete aqui,
Você vai saber responder que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem falou. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ele disse: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não negar a si mesmo não é digno de ser chamado meu discípulo. Então, essa frase ela esteve no ministério de Jesus em alguns momentos relatados na palavra de Deus. O negar-se a si mesmo. Mas aí, por que eu leio a carta de Paulo aos Filipenses? Porque existe um reconhecimento do autor em que ele olha o que Jesus fez. Ele negou a si mesmo, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se entregou à morte. Então, algo que eu sempre repito é que o Senhor, ele não pede de nós nada do que ele não tenha feito. Ele primeiro dá o exemplo. Ele diz: olha, eu já me esvaziei, eu já neguei a mim mesmo, e eu quero dizer para você: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. E hoje nós vamos entender ou ler um pouco. A minha vontade, eu confesso a você, que era chegar aqui hoje à noite, fazer a leitura integral do livro de Filipenses com você, porque é um livro uma carta que fala muito, é uma carta que ela conversa de uma forma tão simples, que ela entrega tantas verdades, entrega tantos textos que nós recitamos usualmente, a respeito de quem é Cristo, a respeito de negar-se a si mesmo, a respeito de tantas coisas. E é uma carta de um entendimento simples, porque ela foi escrita por Paulo em uma situação muito adversa. Paulo, ele começa essa carta em Filipenses 1, dizendo que ele estava com Timóteo, e ele se coloca como servo. Ele se coloca como servo dessa igreja de Filipos. E Paulo, ele não estava num momento muito tranquilo da sua vida. Ele não estava numa viagem, ele não estava passeando, ele não estava pregando em uma igreja livremente. Mas se nós formos ler um pouco do que está relatado no início, ele começa falando que ele estava preso, ele estava em meio às algemas, ele estava no cárcere. E isso é algo que de fato começa a marcar um pouco de tudo que pode ser lido e aprendido nessa carta. E essa carta, ela, pelo entendimento que se pode compreender, é que essa igreja, ela soube que Paulo estava preso, eles levantaram uma oferta e enviaram, eu esqueci o nome do rapaz que estava com ele. Epafrodito. Eles enviaram essa pessoa até as cadeias para levar algum mantimento para ele. E aí, pelo que eu consigo entender da carta, Paulo, ele pede, eles conversam, eles têm uma conversa ali mesmo, e esse Epafrodito, ele conta para ele as coisas que aconteciam, ou que estavam acontecendo na igreja de Filipos. Acho que é Filipos. Me corrijam, pastores, por favor, se eu estiver errado. É Filipos, né? Não é Filipes, é Filipos. Tá. E então, após o que eu consigo entender, que após esse relato, após essa conversa, ele vai escrever para a igreja. E o interessante é que essa carta, ela é conhecida por uma marca
ela fala sobre alegria. Ela fala sobre alegria. Em vários momentos, em vários versículos, nós podemos ler Paulo exortando a igreja a estar alegre, a estar feliz. E pense como é contraditório, em que lugar ele está. Você imagina você sendo privado da sua liberdade? É algo terrível. É algo terrível você estar em um cárcere, você ser preso, você estar numa situação em que você não tem o seu direito de ir e vir. E Paulo ali naquele lugar, ele escreve sobre alegria. Ele fala aos irmãos, ele se preocupa ali com os irmãos daquela igreja, e ele fala sobre alegria. E é muito interessante que Paulo ele começa essa carta se colocando como servo, mas ele também ele começa agradecendo a igreja. Ele começa dizendo assim: dou graças a meu Deus por tudo que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E aqui ele fala que ele está preso. Aliás, o 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes na graça comigo. Então Paulo ele está numa situação adversa, uma situação que não seria confortável para nenhum de nós, ou nenhuma pessoa que com o mínimo de entendimento. Estar preso, estar privado. Mas acontece algo maravilhoso aqui, e eu consigo entender a alegria de Paulo. Todas as circunstâncias que nós passamos, elas têm um propósito dentro do reino de Deus. Todas as circunstâncias que você passa, todos os momentos difíceis e bons também, elas têm um propósito no reino de Deus. Se você é alguém escolhido por Cristo, se você entregou a sua vida para Ele, creia que em todas as coisas Deus ele é glorificado. Deus será glorificado. Quantas vezes na palavra do Senhor nós vemos situações de doenças, situações de morte, situações de guerra, situações de perseguição, situações de depressão, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Paulo ele reconhece isso em meio às algemas. Se você for ler comigo o que diz no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele diz assim: quero ainda, amados irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todos os guardas pretória e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Então Paulo ele reconhece que aquele momento que ele está passando ali, aquele momento de adversidade, Deus ele é glorificado. Ele reconhece que existe um progresso no Evangelho. Ele reconhece que ele não está ali por um acaso. Entenda que nada que acontece nas nossas vidas é por acaso. Todas as coisas que acontecem conosco, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, não murmuramos, não reclamamos,
o Senhor ele transforma as situações para que o nome dele seja glorificado. Não é para que o nome de Paulo seja glorificado, não é para que o nome do Júnior seja glorificado, mas é para que o nome do Senhor ele seja glorificado, para que o seu evangelho ele possa ser expandido, para que o seu evangelho cresça, para que vidas possam ser alcançadas. Eu posso trazer um exemplo simples do que aconteceu com a nossa família agora, dia 31 de dezembro. Todo mundo preparando para a chegada de 2025, e eu estava em casa, me preparando para ir ao supermercado, comprar algumas coisas, e de repente alguém bate na minha porta, meu vizinho de baixo. Já me bateu uma tristeza, porque eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido, e eu já até desconfiava que fosse. E aí, às 9 da manhã, 8h30 da manhã, ele bateu na minha porta e me trouxe uma notícia: vizinho, está vazando do seu banheiro para o meu apartamento embaixo. Aí pensa na tristeza da pessoa no dia 31, onde todo mundo estava alegre. E eu guardei aquilo ali para mim. Eu fui lá na casa dele, a gente olhou e tal, e dias difíceis, quem é que vai fazer algum reparo nesses dias? E eu fui, olhei e disse: bom, o que a gente vai poder fazer é ir atrás de alguém para resolver. E aí a tristeza baixa e eu digo: meu Deus, de onde eu vou tirar recursos para isso? E pense, foi um bom recurso. E naquele momento eu tomei a decisão e disse: bom, se eu for falar para minha família agora, vai ficar todo mundo com a mesma preocupação que eu, ninguém vai aproveitar nada, então é melhor guardar isso para mim. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque depois de algumas buscas por alguém que fosse fazer serviço, graças a Deus, Deus colocou um pai e um filho para irem lá resolver para a gente. E o meu irmão estava em casa nesse momento comigo, porque ele precisou, eu precisei do carro emprestado para ir comprar alguns materiais, e ele se dispôs a vir, né? E a gente começou a conversar e começamos a conversar sobre as coisas de Deus. Enquanto isso, o Senhor estava lá no banheiro quebrando tudo, fazendo uma barulheira, enfim, era um transtorno. E nós conversando aqui sobre as coisas de Deus, conversando e falando muitas coisas. E quando ele deu o horário do intervalo, que precisa fazer a parada, eu comecei a entender o porquê que o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse. Por que nós tivemos esse prejuízo? Aquele homem, ele saiu do banheiro, aí ele já veio com a pergunta: você é pastor? Eu disse: não, sou discípulo de Jesus. E aí eu fui me apresentando, né? Aí, porque eu vi vocês conversando sobre as coisas de Deus e tal, e aí a gente pôde, tem 2 horas de intervalo que não pode fazer barulho, e nós pudemos conversar sobre algumas coisas de Deus, né? E eu pude orar ali com ele, à mesa, antes de nós almoçarmos, agradecendo a Deus, dizendo que ele era a resposta de oração, e de fato o foi. E eu comecei a entender o porquê que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Em circunstâncias normais, eu acredito que eu nunca cruzaria o meu caminho com ele. Mas ele veio lá do Distrito Industrial até a minha casa para ouvir falar sobre Jesus. E aí ele falou: eu já participei
e começou a contar a história dele. E aí eu pude lançar a semente e dizer: olha, você precisa voltar. Comecei a confrontá-lo e falar algumas coisas para aquele homem. E aí eu pude começar a entender por que Deus permitiu que a situação chegasse até a minha casa. E aí no outro dia, o filho dele só veio no dia seguinte, queria fazer uma outra parte do serviço, e a gente orou junto também. E eu lembro que ele chegou, ele falou: olha, meu filho, ele tem uma garrafa de café e a música que ele escuta o dia todo, quando ele está trabalhando. Aí eu disse: tá bom. Ele chegou em casa, irmãos, tem uma batida das músicas paraenses que mexe muito, me deixa muito mal. Pensa que ele chegou no meu banheiro, já botou, isso acaba comigo. Eu disse: meu Deus, eu vou passar o dia todo na minha casa ouvindo essa música, eu não acredito. Assim como ele botou, em 10 segundos, 20 segundos, ele tirou. Aí eu disse: tu quer música? Eu peguei minha TV, botei no YouTube, acho que Paulo César Baruch começou a tocar. Irmãos, aquele homem, ele não ligou mais o telefone dele. E aí o ambiente começou a ser trabalhado com louvores ao Senhor. Graças a Deus por isso. E aí eu também pude orar com ele, nós pudemos conversar e falar um pouco das coisas de Deus. E foi maravilhoso aquele tempo, foi maravilhoso aquele momento. E aí depois de tudo eu me perguntei: Senhor, em que momento eu poderia ser um instrumento nas tuas mãos para alcançar essas duas vidas? Nenhum momento. Humanamente falando, eu não tenho o meu caminho para se cruzar com o caminho deles. Tinha que dar muitas voltas, mas o Senhor, Ele preparou tudo. O Senhor preparou tudo. E Paulo, ele está aqui neste momento, ele dizendo: olha, eu estou preso, eu estou numa situação difícil, estou sendo acusado por crime de pregar o Evangelho. Mas eu reconheço que aqui nessas cadeias existe um progresso do Evangelho. Essas são as palavras utilizadas aqui. E todos os soldados ouviram falar de Paulo. Eles sabiam quem estava preso ali, porque ele não cessava de ser testemunho do Senhor, mesmo nas adversidades. Então Paulo, ele está se alegrando aqui, ele está celebrando porque ele é um instrumento do Senhor, que ele está numa situação difícil, mas ele se coloca na situação de servo. Ele se coloca como servo do Senhor, negando-se a si mesmo, negando-se a si mesmo. Ao ponto que, se nós formos virar um pouco as folhas da palavra de Deus, Paulo, ele começa a falar que, olha, eu preferiria estar com Deus, estar com Jesus. Isso implica, ou implicaria, em ele partir dessa vida para estar com Jesus. Ele começa dizendo: olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo, ele tinha um dilema: se ele queria estar com Cristo para desfrutar da presença dele, ou se ele continuaria na carne, vivo, no seu corpo físico, para continuar levando a mensagem do Evangelho. Ele tinha esse dilema. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne. Estou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente
Quanto a mim, o motivo de vós gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo, ele se coloca numa situação de dizer que parece que o sacrifício não é ele ir para Cristo, mas é ele continuar. E ele se alegra nisso. Ele se alegra nisso. Se eu for fazer aqui a pergunta, quantos de nós querem estar com Cristo? Todos nós vamos levantar as nossas mãos. Mas quantos estão dispostos hoje a partir para estar com Ele? Muitos vão dizer, mas eu ainda quero fazer isso, eu ainda quero alcançar esse objetivo, ainda quero ver meus filhos crescendo, eu ainda quero, tem tantas coisas boas. Aí tem aquela desculpa, né, que aqui eu dou, vou ter uma eternidade, por que eu vou ter pressa de sair daqui? Né, eu vou ter uma eternidade com Ele, né? Mas Paulo, ele se coloca nessa situação de dizer, olha, como eu gostaria de estar com Ele, mas isso implicaria no fim do meu trabalho aqui, e eu quero servi-lo mais, Imagina aquele homem em meio às cadeias, preso, querendo servir mais ao Senhor. A pergunta fica para nós que estamos livres em um país onde não existe uma perseguição intensiva contra o Evangelho. Se nós formos olhar nas entrelinhas, há perseguição, mas ainda somos livres para falar do amor de Cristo, ainda somos livres para termos esse culto aqui. Imagina que há países em que não podem se reunir, porque se o Estado souber, as coisas podem ficar complicadas para aquele grupo de pessoas. E existem grupos que se reúnem de forma escondida, com medo, com receios de serem encontrados, onde abertamente não se pode falar do amor de Deus, onde abertamente não pode se pronunciar o nome de Jesus. Já que a Thaís comentou sobre o Fernandinho, eu posso falar que ele está num lugar onde ele abertamente não pode falar de Jesus, onde eles vivem em uma situação que eles precisam tomar muito cuidado no que falam, mas correndo risco para levar a mensagem do Evangelho àquele continente, àquele país onde ele está. E não faz muito tempo, teve um grupo que foi preso, grupo de pessoas em que o Fernandinho também conhecia. Graças a Deus ele não passou por isso, mas muitos missionários que estavam ali, que fazendo parte, eles passaram por esse momento. E isso precisa alegrar os corações deles, mas alegrar os nossos corações também. E nos incentivar a orar por eles. Incentivar a orar pelos nossos queridos que estão ali onde nós não dispomos de estar. E aí Paulo, durante essa carta, ele começa a trazer exortações, começa a trazer ensinos para o povo, para essa igreja de Filipos. No capítulo 1, do 27 ao 30, ele vai falando assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, fale comigo, unidade,
como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros da salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então Paulo, ele traz aqui um ensinamento para aquela igreja e traz um ensinamento para nós hoje. Ele fala que eles receberam não só a graça de conhecer Cristo, mas também de padecer por Ele. Imagina o que é a graça. A graça para nós, em geral, a gente tem um entendimento que é algo bom que Deus traz para nós, que nos faz de certa forma bem, né? Que nós ganhamos algo e Deus, ele alegra os nossos corações em algumas circunstâncias. E aí Paulo, ele vem dizer, olha, a graça de você padecer por Cristo. Olha a contradição humana. Humanamente falando, nós queremos a graça de ser livres para falar do Evangelho, mas eu não quero ter, humanamente falando, a graça de padecer pelo Evangelho. E Paulo, em meio às cadeias, ele escreve isso, ele traz esse entendimento para nós, porque essa mensagem chegou para você, ela chegou aos teus ouvidos. Nós precisamos estar dispostos a padecer pelo Evangelho, e entendendo que isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Entendendo que isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. No capítulo 2, a partir do 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, ele começa dizendo, olha, não é só na minha presença que vocês precisam se esforçar, que vocês precisam ser obedientes. Não é só na minha presença que vocês devem fazer o que é certo. Eu penso muito nisso. Muitas vezes nós tendemos a acreditar que o nosso pecado encoberto, oculto, ele não é pecado. Talvez traga um constrangimento para nós, talvez nós nos sintamos com o peso do que o Espírito Santo diz, olha, você errou, mas para nós parece que não é um pecado. Parece que o pecado só existe se ele estiver à iminência de ser revelado, ou se ele for revelado. Aí traz preocupação para nós, porque nós nos preocupamos, nossa, o que vão pensar de mim? O que meu líder, meu pastor, o que as pessoas vão falar de mim, que testemunho eu estou dando? E aí nessa iminência,
do oculto vir à tona, parece que desespera, parece que nós devemos satisfações aos homens. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês devem ser obedientes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está dizendo aqui, desenvolva a salvação de vocês, temam diante de quem? Do Deus que opera em você, tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Deus, Ele está conosco todos os dias, e muitas vezes nós minimizamos essa verdade, e muitas vezes menosprezamos essa verdade. Eu estou falando isso para uma igreja, e estou falando isso de mim. Quando nós estamos em um ambiente em que alguém é digno de honra humana, muitas vezes nós nos esforçamos para entregar o melhor. Quando você vai receber uma visita na sua casa, você se esforça, você se esmera para manter o ambiente limpo, arrumado, para que aos olhos daquela pessoa seja agradável estar na sua casa, e você se esmera em fazer o seu melhor. Mas Cristo estando conosco todos os dias, nós menosprezamos a presença dele. O Espírito Santo estando conosco todos os dias, nós muitas vezes menosprezamos a presença dele. Ele diz: no meio de uma geração pervertida e corrupta, vocês são luzeiros do mundo. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos. E até hoje nós vivemos em um mundo que é pervertido e corrupto. O mundo não muda. O sistema do mundo não muda. Ele sempre quer nos corromper. Ele sempre quer corromper o discípulo de Cristo. Ele sempre quer te atrair para Ele, de forma a apagar a luz que há em nós. De forma a apagar a luz que há em nós. O conselho dele é: perseverem na palavra da vida. Persevere na palavra da vida. Ele diz: olha, para que eu reconheça que o meu esforço não foi em vão. Paulo é um homem que se desgastou e formou essa igreja em meio a muitas perseguições na cidade de Filipe. Mas ele, por graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, ele deixou discípulos ali naquele lugar, comprometidos com a palavra de Deus. E ele escreve aqui, olha, que não seja em vão. E aí eu posso potencializar um pouco isso aqui, olhando para Jesus Cristo, para a sua morte ali na cruz, para o texto que nós vimos em que Jesus, ele se esvaziou e se humilhou e se colocou em condição de servo. Eu separei alguns verbos aqui sobre o texto que nós lemos. Fala que Jesus, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele obedeceu e ele morreu. Ele não usurpou ser Deus, ele se esvaziou, não se usurpou ser igual a Deus.
E muitas vezes nós, na nossa pequenez, queremos nos comparar a quem é Deus. Queremos ter a nossa vontade como soberana. Queremos ter a nossa vontade sempre atendida. Não podemos ser frustrados. Mas nós fomos chamados para viver a graça da perseguição por amor ao Evangelho. Nós fomos chamados para esta graça. É claro que existem coisas que enchem os nossos olhos, humanamente falando, na palavra de Deus, mas existem textos que nos levam a refletir sobre a nossa realidade, sobre a nossa pequenez, sobre o que nós queremos, sobre sermos discípulos de Jesus. E o texto que nós lemos, Jesus, ele não faz nada para se colocar em cima. Parece que ele vai descendo degraus, né? Ele se humilha, se esvazia, vai até a morte e morte de cruz. Ele vai descendo degraus. E o texto ele continua dizendo: mas Deus o exaltou, colocou o seu nome acima de todo nome. É o fruto do penoso trabalho do Senhor. É o fruto do penoso trabalho do Senhor. É o que Paulo estava sonhando em viver. Eu estou preso, já fui chicoteado, já fui perseguido, tantas coisas que passou, tantos desastres que ele viveu, tantas perseguições, e eu quero estar com Cristo, eu quero estar com Ele, porque morrer para mim é lucro, porque o meu viver é Cristo. E talvez ele orasse e dizesse: Senhor, eu quero muito estar contigo na tua presença, mas ainda tenho algo a fazer aqui nessa terra. E o algo que eu tenho a fazer não são as minhas coisas. O algo que eu tenho a fazer é ir falar do teu amor a muitos que ainda precisam ouvir do Senhor. Ah, mas eu estou preso. Todo mundo vai saber do Senhor aqui nas cadeias. Vão saber que eu estou aqui por causa do Senhor. Vão saber que eu estou passando adversidades, você está passando tribulação, um momento difícil, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. No capítulo 3, a partir do versículo 2, Paulo ele começa a falar com a igreja: olha, tomem cuidado com os enganadores. Por que eu falei que eu queria ler toda essa carta? Que minha vontade é essa, de poder fazer a leitura e permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração. Porque ela traz muitas verdades para nós. Paulo, ele diz: olha, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí Paulo ele vem escrevendo algumas coisas sobre religiosidade, sobre enganadores, sobre alguém que pode tirar você do foco, tirar aquela igreja do foco, que é Cristo. E hoje nós vivemos um momento nunca visto na história humana, em que nós, a um clique, podemos ter conhecimento do mundo inteiro. Basta uma pesquisa, basta um clique. Basta você tocar em um link que você é direcionado a conhecer qualquer coisa no mundo inteiro. E aparentemente não existem limites para isso. E aí você tem a liberdade de escolher a rede social que mais se adequa a você. E nas redes sociais você tem a liberdade de escolher seguir aqueles que mais se adequam a você.
E a pergunta é: quem nós temos seguido? Quem nós temos dado ibope? Quem são aqueles que estão nos influenciando? Ele diz: olha, cautelai-vos de malobreiros. Ele está falando aqui de pessoas que poderiam estar dentro da igreja, levando engano, levando ensinamentos errôneos. E eles estavam ali em uma comunidade, imagina um quadrado, mas hoje nós vivemos num todo, e nós podemos ir atrás da fonte que melhor enche os nossos olhos. E muitas vezes nós não nos utilizamos de filtros para seguir pessoas. Aí eu vou trazer um exemplo meu mais uma vez. Eu fui olhar o meu Instagram há uns dias atrás. Isso porque a Bianca, ela me fez uma pergunta: por que o senhor segue essa pessoa? Eu sei, eu vi um vídeo, eu vou seguindo. Eu vou seguindo. Eu já estava com 4.000 e tantos, seguindo 4.000 e tantas páginas, pessoas, enfim. E eu parei para pensar, eu digo, mas por que eu estou seguindo mesmo essa pessoa? Aí eu fui olhar, eu não seguiria essa pessoa. Mas eu vi um vídeo, não sei qual, que eu segui. E aí eu não me percebi de como que aquela página, né, aquele perfil, ele poderia poluir a minha tela, minha timeline. Falei bonito, né, Naira? E aí eu disse, pois é, por que eu estou seguindo essa pessoa? Aí eu comecei de forma desordeira, assim, cancelar inscrições, cancelar. A Gabriela disse, olha, vamos bloquear a sua conta, porque não pode fazer isso. Eu disse, ixi, tá bom. Aí eu vou fazendo um pouquinho todo dia, tirando, já tirei mais de 1.000. Enfim. E aí quem a gente segue traz uma influência para nós. E nem todas as influências, ou a maioria delas, não são boas. De fato, não seriam conversas, não seriam lugares, não seriam vídeos que nós veríamos se eu estivesse aqui na igreja. Quantas coisas passam na linha, né? A gente vai subindo, e as coisas vão aparecendo, e muitas você não segue, eles vão te influenciando a seguir outras, mas porque você seguiu algo parecido, e o algoritmo, ele trabalha desse jeito, oferecendo sempre mais para você, E Paulo, ele diz para aquele grupo de pessoas, olha, tomem cuidado, vocês estão aqui nas 4 paredes da igreja, né? Vocês não têm um conhecimento amplo do mundo, vocês não são influenciados pela internet, pelo celular, mas ali, tomem cuidado na cidade de vocês. E hoje cresceu muito o nosso tomar cuidado. Ele precisa ser amplificado, ele precisa ser muitas vezes multiplicado. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que me influencia, aquilo que chega até mim. Quem eu sigo? Por que eu sigo? Por que eu deixo me influenciar? Por que eu deixo aquela conversa chegar até mim? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. No que tem chegado aos nossos olhos, o que tem contaminado os nossos olhos. Nós precisamos, de fato, começar a limpar as fontes para que nós possamos beber água limpa. Nós precisamos começar a fazer isso.
Paulo ele diz algo muito interessante. E aí eu, logicamente, fico me perguntando. No capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E aí eu leio isso aqui, eu digo, será que eu posso dizer, sede imitadores meus? Sedes meus imitadores. E aí Deus ele vem e diz, olha, por mais que tu não abra a tua boca para a igreja, diz, olha igreja, sede meus imitadores, mas o Senhor ele diz, olha, existem pessoas que estão olhando para você, os teus filhos estão olhando para você, aquelas pessoas próximas de ti estão olhando para você, você gera influência na vida de alguém, você gera influência na vida de alguém. Pais, você gera influência na vida dos seus filhos. Filhos, você gera influência na vida do seu irmão mais novo, de um primo. Você gera influência. Então, não é só o ser de meus imitadores, mas saber que nós geramos influência na vida de alguém. Isso precisa mexer conosco. Não é só, será que eu posso dizer, mas eu vivo isso. Existem pessoas que olham para a nossa vida e elas são influenciadas por nós. Então, que nós possamos ter o olhar de dizer, Deus, que eu possa gerar algo bom, que eu possa viver de forma a glorificar o Teu santo nome e gerar algo bom, ao Senhor. E aí, virando um pouquinho mais a página, no capítulo 4, a partir do versículo 4, Paulo, ele traz mais instruções para a igreja. Ele diz, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E essa alegria no Senhor, reafirmada por ele na mesma frase, olha, alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Ela é uma alegria que ela não depende da circunstância, ela não depende do momento que nós estamos vivendo. A nossa alegria ela não pode ser baseada no que nós estamos olhando, no que nós estamos sentindo. A nossa alegria ela não pode ser baseada nas nossas emoções. A nossa alegria ela não pode ser baseada na realidade que nós enxergamos, e nós enxergamos tão pouco. Nós enxergamos tão pouco, muitas vezes a gente acha que consegue enxergar algo, mas quando algo é concluído na nossa vida, da parte de Deus, nós conseguimos olhar para trás e dizer, nossa, mas o Senhor, Ele fez isso, Ele fez o meu banheiro vazar, para que uma pessoa lá do distrito industrial, que eu jamais encontraria aquele ser humano, fosse na minha casa ouvir falar de Jesus Cristo e eu poder orar com ele. Aos meus olhos, no dia 31 de dezembro, eu não tinha este olhar. Eu não tinha este olhar. Porque eu só consigo enxergar até aqui. Mas o Senhor tem algo grande nas nossas vidas. Então eu não posso simplesmente, no momento da adversidade, murmurar, mas eu preciso me alegrar, porque não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias, a minha alegria é o Senhor. A minha alegria é o Senhor. E o Senhor ele já mudou a minha circunstância. A minha circunstância era de morto.
e hoje somos vivificados no Senhor. E isso deve alegrar os nossos corações. Isso deve alegrar os nossos corações. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ação de graças. Então, Paulo ele começa trazendo aqui para a igreja, nesse trecho da carta, falando de algo que a igreja precisa fazer. A igreja precisa se alegrar. A igreja precisa ser conhecida de forma moderada por todos. Não andar ansioso por coisa alguma. A igreja precisa orar, súplicas, ações de graça. E aí existe uma consequência para tudo isso. Se eu me alegro no Senhor, se eu vivo de forma em que a comunidade enxerga um testemunho na minha vida, na tua vida, se eu consigo colocar diante do Senhor as minhas petições, os meus problemas, as dificuldades, as minhas alegrias, se eu consigo diante do Senhor dar graças por tudo, existe uma consequência. A consequência é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz, que paz é essa? É uma paz que o mundo não reconhece. É uma paz que o mundo olha no momento em que para o mundo seria bebedeira, seria vingança, sei lá, que sentimentos o mundo tem em diversas situações. E o mundo olha para um discípulo verdadeiro de Jesus e enxerga perdão, enxerga, ele está glorificando o nome de Deus por causa dessa situação difícil que ele está vivendo. O mundo diria, como a mulher de Jó diz: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. É o que falta para ti. Olha quantas coisas te aconteceram. O mundo, ele é desse jeito. E aí Jó, ele, no final do livro, ele fala aquela célebre frase, né? Tão maravilhosa, dizendo: olha, porque eu passei por todas essas coisas, todas as acusações, todas as dores, eu comecei a conhecer Deus, um Deus que eu conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos veem o Senhor, por causa da adversidade. Isso, humanamente falando, não é normal. Não é normal. Para o homem carnal, as coisas precisam dar certo. As coisas precisam dar certo. Ah, ele brigou com a esposa, ele vai para o bar para esquecer. Ah, ele teve uma promoção, ele sai com os amigos para se divertir, esquece a família em casa, para comemorar. Ah, bateram o carro, ele sai já pronto para fazer briga com outro motorista, e muitas vezes até para tirar a vida do outro. Quantas situações nós vemos que nós paramos e dizemos: meu Deus, como o mundo está ruim, como o mundo está difícil viver. Você não pode olhar com cara feia para ninguém, você tem que não ser o covardão, mas aquela frase que meu pai sempre dizia: mais antes o covarde vivo do que o herói morto. Nem toda briga a gente tem que lutar.
Tem que deixar Deus guerrear por nós, permitir que o Senhor guerreie por nós. Então, com tudo isso que foi lido, foi falado, eu quero fazer um convite para você. Leia a carta aos Filipenses. Se você não tem um devocional ainda para essa semana, leia a carta aos Filipenses. É uma carta muito rápida. Você, em meia hora, 1 hora, você consegue fazer a leitura desse texto. E ela é muito rica. Ela traz muito entendimento para nós, igreja. Ela traz muito entendimento para as nossas vidas. Negue-se a si mesmo. Palavras de Jesus. Paulo enxergou isso na vida dele. Jesus negando-se a si mesmo, esvaziando-se de si mesmo. E aqui nós vemos Paulo vivendo isso. E aqui nós vemos Paulo influenciando uma igreja a viver isso. E muito mais que isso, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, essas palavras chegaram até nós hoje. Então, igreja do Senhor, que nós possamos olhar aqui, esse texto ele não nos leva a exaltar a pessoa de Paulo. Nossa, como Paulo era o cara. Mas esse texto ele traz reflexões para nós de como a nossa vida ela pode ser mudada e moldada pelo Senhor. Nós só precisamos negar a nós mesmos, porque isso é uma atitude minha, é uma atitude sua. Para que no meio da adversidade eu possa me alegrar, para que eu possa entender que todos os momentos, tudo que acontece na minha vida, precisa glorificar o nome do Senhor. Então, quando a adversidade bater na tua porta, você possa enxergar o momento em que o Senhor vai ser glorificado. Quando a notícia do Fernandinho chegou para nós, claro que a gente fica impactado no primeiro momento, mas depois o Senhor ele foi falando, eu até compartilhei isso no grupo familiar e nós oramos nesse sentido, que o Fernandinho esteve ali para testemunhar de quem Jesus era para aquelas pessoas, para os médicos, para os enfermeiros, para a equipe médica ali daquele lugar. Em que momento ele teria as circunstâncias dos caminhos dele se cruzarem, se não fosse ele estar ali naquele momento, passando o que ele está passando? Se ele não pode ali em praça pública falar do amor de Cristo, se ele não pode parar qualquer pessoa na rua e falar do amor de Cristo. Mas Jesus leva ele para aquele lugar, para a situação que ele passou, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa situação. E o nome do Senhor foi glorificado lá e é glorificado aqui, porque como o pastor, acho que há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, ele ressaltou algo muito importante, que a igreja do Senhor se levantou em oração para uma causa. E aqui esse texto ele também nos remete, ele nos instrui a vivermos unidos em um propósito, em uma só oração. E nós, como igreja do Senhor, podemos compartilhar disso e viver este milagre também aqui. Tantas horas de distância, tantos dias de distância, né? Nós podemos compartilhar do que Deus faz na vida dele. E nós aqui também, crescendo no Senhor,
vivendo a graça desse momento difícil, mas é um momento em que o nome do Senhor é glorificado, mesmo em meio a cadeias, ou mesmo em meio ao hospital, aos instrumentos ali, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. Então, igreja do Senhor, em tudo, em todas as circunstâncias, neguemo-nos a nós mesmos, porque o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Amém? Você pode se colocar em pé, igreja? Você pode se colocar em pé. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí no teu lugar. Fechar os teus olhos e dizer: Senhor, continua falando ao meu coração. O Senhor, Ele quer ministrar na tua vida. Então permita que o Senhor, Ele fale algo a você nesse momento. Não pela minha voz, mas permita que o Senhor fale ao teu coração. Diga: Senhor, fala comigo. Fala comigo, essa situação que eu estou vivendo, esse momento de crise, esse momento de dor, esse momento de luto, esse momento de desespero, ou este momento de alegria, esse momento em que eu estou muito feliz porque as coisas estão dando certo. Fala comigo, como é que o Senhor quer ser glorificado? Em tudo, como que o Senhor quer ser glorificado? Permita que o Senhor ministre no teu coração, porque Ele é Deus vivo, Ele é um Deus que Ele quer falar com você. Nós não vivemos mais em uma época como aconteceu ali no deserto, e Moisés, que o povo disse: olha, Moisés, vai você lá, nós vamos ficar aqui, porque senão nós vamos morrer. Hoje nós vivemos em um momento que nós podemos desfrutar da presença de Deus, e muito mais que isso, Deus, Ele está em nós, e Ele é Deus conosco, Ele é Deus que fala aos nossos corações, Ele é Deus que traz verdades eternas sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela maravilha que é saber que essa palavra chegou até nós, quase 2000 anos depois que ela foi escrita. Ela foi inspirada ali em meio às cadeias. Em que circunstâncias normais nós poderíamos pensar que o Senhor falaria conosco ali através da vida do teu discípulo Paulo? Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, grande poder, essa palavra ela chega até nós, essa palavra inspirada pelo Senhor, ela chega aos nossos corações, e nós podemos ter acesso a tantas verdades do Senhor. Nós podemos ter acesso à palavra de Deus, não só por causa dessa carta, mas por todo o conjunto da obra que é a maravilha da palavra do Senhor. Que nós temos liberdade de abrir em nossas casas, abrir e levar para qualquer lugar que nós formos. Nós podemos ter a liberdade de nos deleitar da tua palavra. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos, assim como Jesus, negar a nós mesmos, esvaziar-nos de nós mesmos, esvaziar-nos da nossa vida, que muitas vezes é medíocre. Nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos planos não são nada comparados àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E muitas vezes nós ficamos presos a coisas tão pequenas neste mundo, nós ficamos presos às coisas que só nos levam ao engano, que só nos levam para longe do Senhor. Pai, em nome de Jesus, atrai-nos para mais perto de Ti. Atrai-nos para mais perto de Ti, que haja alegria em nosso coração, pelas provações, assim como diz a Tua palavra em Tiago, que nós possamos nos alegrar nas provações, nós possamos estar contentes em meio às perseguições, entendendo que as coisas que acontecem na nossa vida, o Teu nome será glorificado, que nós não murmuremos, que nós possamos em tudo glorificar o Teu santo nome.
Que nós possamos viver de forma a não esquecer a Tua palavra, mas viver a Tua palavra, ao ponto de que o mundo ele possa ver em nós, ler em nós a palavra do Senhor, através do nosso testemunho. Não que isso faça de nós melhores, mas que pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor se revele através de nós, que somos lâmpadas do Senhor, somos luz do Senhor aqui nesta terra. Para este mundo que anda em escuridão, esse mundo que anda em trevas, que nós possamos ser essa luz verdadeira, que não se deixa corromper, que não se deixa apagar, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado pela vida dessa igreja, muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Se nessa noite tem alguém aqui no meio de nós, que ouviu dessa palavra e entende que o Senhor, Ele te quer para perto dEle, o Senhor, Ele tem o melhor para a tua vida, que o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio à tristeza, em meio ao luto, eu não sei o momento que você pode estar passando, mas se você entende que o Senhor é o melhor, que o Senhor é bom, o Senhor é bom, assim como foi ministrado aqui na EBD hoje, o Senhor Ele é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito. Se você entende que o Senhor tem algo melhor para a tua vida, e você quiser fazer parte dessa caminhada conosco, rumo ao céu, rumo a estar com Jesus, assim como era o desejo do nosso irmão Paulo, você pode fazer um sinal com a sua mão e dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo, Senhor, eu quero desfrutar da tua presença, eu quero conhecer mais, eu quero mergulhar mais em ti. Se você é essa pessoa, você pode fazer um sinal com a sua mão e a igreja do Senhor orará com você. Em nome de Jesus, permita que o Senhor Ele fale contigo. Permita que o Senhor fale contigo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e poder. Nós te louvamos e te aplaudimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.